Sente aquela vontade a meio da tarde? Aquele desejo por algo salgado, crocante que estala nos dentes? Sei exatamente como é. Estamos sentados no sofá, a ver as notícias ou a nossa novela, e a mão, quase por vontade própria, procura o pacote de batatas fritas. O som do pacote a abrir, o cheiro, o primeiro crack. É um pequeno prazer, não é? Mas e se eu lhe dissesse que esse pequeno prazer diário pode estar a custar-lhe a sua força, a sua independência? Cada uma dessas batatas fritas, tão saborosas, está a enfraquecer os músculos que precisa para se levantar da cadeira, para carregar os netos, para viver a vida sem limitações. Essa é uma realidade dolorosa, mas não precisa de ser a sua. Existe um segredo, um snack igualmente crocante, delicioso e muito mais satisfatório, que não só não prejudica os seus músculos, como na verdade os ajuda a crescer mais fortes. Neste vídeo, vamos descobrir que snack é este e outras trocas simples e deliciosas que pode fazer para construir músculo, ter mais energia e sentir-se mais jovem. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente tem na sua cozinha neste momento, mas que nunca pensou que pudesse ser um superalimento para a sua força. Vamos então falar sobre este snack milagroso. Imagine que pode ter toda a satisfação de algo estaladiço e salgado, mas em vez de se sentir culpado, sente-se bem, sabendo que está a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa. O que é? Falo do grão de bico tostado. Sim, o humilde grão de bico, aquele que usamos no cozido ou na sopa. Quando tostado no forno, transforma-se numa pequena maravilha crocante. É incrivelmente fácil de fazer. Pega numa lata de grão de bico, escorre e lava bem. O segredo é secá-lo o melhor possível com um pano de cozinha ou papel. Quanto mais seco estiver, mais crocante ficará. Depois, é só deitar os grãos num tabuleiro, regar com um fio de azeite, uma pitada de sal e talvez um pouco de pimentão doce ou alecrim, e levar ao forno até ficarem dourados e estaladiços. O som que fazem quando os trinca é música para os ouvidos, mas a verdadeira magia não está no som, está no que acontece dentro do seu corpo. Cada grãozinho destes é uma bomba de proteína vegetal. E por que é que a proteína é tão importante, especialmente depois dos 60? Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos começam a desgastar-se e a cair. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e reconstruir essa parede, mantendo-a forte e sólida. Depois dos 60, o nosso corpo entra num processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa muscular. Parece uma palavra complicada, mas a ideia é simples. Se não dermos ao nosso corpo os tijolos, proteína, de que ele precisa, a parede muscular começa a desmoronar-se. Isso traduz-se em menos força para as tarefas do dia a dia, um maior risco de quedas e uma sensação geral de fragilidade. As batatas fritas são o que chamamos de calorias vazias. Dão-nos energia momentânea, mas não fornecem nenhum tijolo para a nossa parede muscular. O grão de bico tostado, pelo contrário, é um 2 em 1. Dá-lhe o prazer do crocante e, ao mesmo tempo, entrega um carregamento de proteína de alta qualidade diretamente aos seus músculos. Além disso, é rico em fibra. A fibra ajuda a manter o sistema digestivo a funcionar como um relógio, controla os níveis de açúcar no sangue e, muito importante, faz-nos sentir saciados por mais tempo. Quantas vezes comeu um pacote inteiro de batatas fritas e meia hora depois já tinha fome outra vez? Com o grão de bico tostado, um pequeno punhado é suficiente para satisfazer a fome e a vontade de trincar algo, mantendo-o satisfeito até a próxima refeição. Outra alternativa fantástica e muito nossa, muito portuguesa, são os tremoços. Quem não gosta de uns tremoços com uma bebida fresca numa esplanada? Pois bem, o tremoço é um dos snacks mais ricos em proteína que existem. É um verdadeiro superalimento para os músculos. São fáceis de encontrar, baratos e deliciosos. Em vez de abrir o pacote de batatas fritas, coloque uma tacinha de tremoços ao seu lado. Está a fazer exatamente a mesma coisa, a petiscar algo salgado enquanto relaxa. A diferença é que, com os tremoços, está ativamente a combater a perda muscular. Pense nisto como um investimento.
Cada vez que escolhe um punhado de grão de bico tostado ou uns tremoços em vez de batatas fritas, está a investir na sua força, na sua mobilidade e na sua qualidade de vida para os próximos anos. Não se trata de uma dieta rigorosa ou de se privar de prazeres. Trata-se de fazer trocas inteligentes. Trocar um prazer vazio por um prazer que nutre, que fortalece, que cuida de si. Comece devagar. Na próxima vez que for às compras, em vez de colocar as batatas fritas no carrinho, pegue numa lata de grão de bico e num frasco de tremoços. Experimente fazer os seus próprios grãos tostados em casa. Personalize os temperos. Talvez com um pouco de alho em pó ou orégãos. Envolva a família. Talvez os netos achem divertido ajudar a preparar este novo snack do avô ou da avó. Torne isto um novo hábito, um novo ritual. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas cada pequena escolha conta. E esta é uma das escolhas mais fáceis e saborosas que pode fazer pela sua saúde. Agora que já tem uma alternativa fantástica e crocante para substituir as batatas fritas, vamos explorar outros alimentos que são verdadeiros aliados dos seus músculos. Porque a construção de uma base sólida de força não depende de um único alimento, mas de um conjunto de boas escolhas ao longo do dia. E a boa notícia é que são todas deliciosas e fáceis de incorporar na sua rotina. Vamos falar dos frutos secos, como as nozes e as amêndoas. Muitas vezes ouvimos dizer que os frutos secos engordam, e isso pode levar-nos a evitá-los. Mas a verdade é que, com moderação, são um dos melhores snacks que podemos escolher. Um pequeno punhado de amêndoas, por exemplo, não só lhe dá aquela sensação de satisfação e algo para mastigar, como também é uma excelente fonte de proteína e, igualmente importante, de gorduras saudáveis. Estas gorduras são essenciais para a saúde do coração e do cérebro. Pense nelas como o óleo que lubrifica as engrenagens do seu corpo. Além disso, as amêndoas são ricas em magnésio, um mineral crucial para a função muscular. O magnésio ajuda os músculos a relaxar depois de se contraírem, prevenindo cãibras e dores. Quando os nossos músculos não têm magnésio suficiente, ficam tensos, cansados. Por isso, um punhado de amêndoas a meio da manhã ou da tarde é como dar um pequeno presente relaxante aos seus músculos. As nozes, por sua vez, são especialmente ricas em ômega 3, um tipo de gordura que combate a inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos grandes inimigos do envelhecimento saudável, contribuindo para dores nas articulações e para a deterioração muscular. Ao comer nozes regularmente, está a ajudar a apagar esses pequenos fogos inflamatórios, permitindo que os seus músculos se reparem e se fortaleçam de forma mais eficaz. O segredo está na quantidade. Não precisa de comer um saco inteiro. Um punhado fechado, cerca de 20 a 30 gramas por dia, é a dose perfeita. Pode comê-los simples ou misturá-los com sementes de abóbora ou de girassol para criar o seu próprio mix personalizado. É um snack fácil de ter sempre à mão, na mala ou num frasco na cozinha, para quando a fome aperta. Outro campeão da proteína que muitas vezes subestimamos é o iogurte grego natural. Não estou a falar dos iogurtes açucarados e cheios de fruta processada, mas do iogurte grego simples, denso e cremoso. A diferença entre o iogurte grego e o iogurte normal é que o grego é coado mais vezes, o que remove parte do soro de leite, e resulta num produto com quase o dobro da proteína e menos açúcar. Uma pequena taça de iogurte grego pode conter tanto quanto 15 a 20 gramas de proteína. Isso é o equivalente a 2 ou 3 ovos. É uma forma incrivelmente fácil e saborosa de atingir as suas necessidades diárias de proteína. Pode comê-lo ao pequeno almoço, ao lanche ou até como sobremesa. Para o tornar mais interessante, junte-lhe umas frutas frescas, como mirtilos ou framboesas, que são ricas em antioxidantes. Junte também umas amêndoas laminadas ou umas sementes por cima para adicionar um toque crocante e um extra de nutrientes. Esta combinação de proteína do iogurte, vitaminas das frutas e gorduras saudáveis dos frutos secos é um verdadeiro superlanche, que o vai manter saciado e a fornecer matéria-prima de qualidade para os seus músculos durante horas. E por último, nesta secção,
Não nos podemos esquecer do ovo cozido. O ovo é, possivelmente, o alimento perfeito da natureza. É barato, versátil e uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir músculo, mas que não consegue produzir sozinho. Ter sempre 2 ou 3 ovos cozidos no frigorífico é uma estratégia brilhante. Quando sentir fome, em vez de procurar bolachas ou pão, descasque um ovo. É rápido, não suja nada e dá-lhe uma dose instantânea de proteína de alta qualidade. Pode comê-lo simples, com uma pitada de sal e pimenta, ou cortá-lo em rodelas e adicioná-lo a uma salada. O ovo não só ajuda os músculos, como também é rico em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e da memória. Portanto, ao comer um ovo, está a cuidar dos seus músculos e da sua mente ao mesmo tempo. Veja como é simples. Não estamos a falar de ingredientes exóticos ou receitas complicadas. Estamos a falar de grão de bico, tremoços, amêndoas, iogurte e ovos. Alimentos que provavelmente já tem em casa. A chave é olharmos para eles de uma nova forma. Não apenas como comida, mas como ferramentas para construir uma vida mais forte e mais ativa. Assim, percebemos que fortalecer o corpo depois dos 60 não é um quebra-cabeças complicado. É um mosaico que vamos construindo com pequenas peças, com escolhas diárias que, somadas, criam uma imagem de saúde e vitalidade. Falamos de trocas inteligentes como o grão de bico tostado em vez das batatas fritas, do poder dos frutos secos, do iogurte grego e dos ovos. São peças importantes deste mosaico. Mas agora quero dar-lhe a peça final, aquela que prometi no início, que pode ser a mais surpreendente e talvez a mais poderosa de todas. Esta dica não é sobre o que comer, mas sobre quando comer. A maioria de nós tem o hábito de tomar um pequeno almoço leve, talvez um café e uma torrada, um almoço mais substancial e um jantar também razoável. O problema deste padrão é que a nossa maior dose de proteína, o nutriente que constrói os músculos, tende a concentrar-se numa só refeição, geralmente ao almoço. No entanto, o nosso corpo é como um pequeno operário a trabalhar numa construção. Ele só consegue usar uma certa quantidade de tijolos, proteína, de cada vez. Se lhe dermos um caminhão cheio de tijolos de uma só vez, ele vai usar os que consegue, e o resto, infelizmente, será desperdiçado ou armazenado como gordura. A parede não vai ser construída mais depressa. A solução: em vez de dar ao nosso corpo um grande carregamento de proteína de uma vez, devemos distribuir as entregas ao longo do dia. A ciência mostra que para pessoas com mais de 60 anos, o ideal é consumir cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. Pequeno almoço, almoço e jantar. Isto significa repensar o nosso pequeno almoço. Aquela torrada com manteiga e o café, por mais saborosos que sejam, tem muito pouca proteína. O nosso corpo acorda de um jejum noturno de várias horas, e os nossos músculos estão famintos por tijolos para começar o dia a reparar-se. Ao darmos-lhes apenas hidratos de carbono, estamos a perder uma oportunidade de ouro. Começar o dia com uma dose sólida de proteína dá o pontapé de saída para a síntese muscular e mantém-na ativa durante todo o dia. Então, como podemos fazer isto de forma prática? Adicione 2 ovos mexidos ao seu pequeno almoço, ou junte uma porção generosa de iogurte grego à sua fruta. Até mesmo adicionar um queijo fresco magro ou umas fatias de queijo Flamengo à sua torrada já faz uma grande diferença. Se fizer isto, vai notar que se sente mais saciado durante a manhã, com menos vontade de petiscar coisas doces, e está a fornecer aos seus músculos o combustível de que precisam desde a primeira hora. Resumindo, não se trata apenas de trocar as batatas fritas por grão de bico. Trata-se de criar uma rotina que apoia os seus músculos 24 horas por dia. Comece o dia com proteína. Faça lanches inteligentes com frutos secos ou tremoços a meio do dia. Garanta uma boa fonte de proteína ao almoço e ao jantar, como peixe, frango, leguminosas ou carne. Cada uma destas escolhas é um voto de confiança no seu corpo. É dizer-lhe: eu acredito em ti, na tua força, e vou dar-te as ferramentas de que precisas para continuares forte.
Lembre-se, pequenas mudanças consistentes fazem uma diferença monumental. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa desta nossa conversa para começar esta semana. Talvez seja experimentar fazer o grão de bico tostado. Ou talvez seja adicionar ovos ao seu pequeno almoço. Domine esse pequeno hábito e, quando se sentir confortável, adicione outro. Você tem o poder de reescrever a sua história de envelhecimento. Não é sobre resignar-se à fraqueza, mas sobre abraçar a força a cada refeição. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes snacks ou hábitos lhe pareceu mais interessante para experimentar? Tem alguma receita ou dica especial para um lanche saudável e rico em proteína? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa na nossa comunidade. Se esta conversa lhe foi útil e lhe deu algumas ideias novas, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Cuide-se bem, com força e com alegria. A sua saúde está nas suas mãos e em cada garfada inteligente que dá. Até a próxima.